e nós vamos meditar numa palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos falar do rei Manassés. Olha o que diz o texto sagrado, a irmã está colocando aí no telão, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Quem era Manassés? Ele era filho do rei Ezequias. E quem foi Ezequias? Ezequias foi um bom rei de Judá, governando a partir de Jerusalém. Foi um grande homem de Deus, um rei fiel, um rei temente a Deus, um rei que fez aquilo que era bom, aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Mas o filho dele, o Manassés, em que pese ter o bom exemplo de seu pai, e deveria ter seguido o bom exemplo de seu pai, ele virou a cabeça e ele se perdeu completamente. Irmãos, nós precisamos dar o bom exemplo para os nossos familiares, para os nossos filhos e filhas. Irmãos, nós precisamos ser referência de pessoas que servem a Deus de verdade dentro da nossa casa, não só no templo, não só na igreja, muito mais ainda fora dela. Você tem que mostrar que você é uma pessoa de Deus, e pelo fruto se conhece o quê? A árvore, né? Pelo fruto se conhece a árvore. O Ezequias foi um bom rei. O Ezequias, ele se esforçou e fez tudo que agradava ao Senhor. Ele recebeu uma bênção, ficou feliz, restabeleceu o culto a Deus, fez as correções necessárias. Mas quando o filho dele, o Manassés, chegou no reino, ele não seguiu os passos, ele não seguiu o exemplo de seu pai. Olha o que diz a Bíblia: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Pode seguir. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Pode seguir. E edificou altares na casa do Senhor. Olha a loucura, pessoal. Da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Ele foi lá na casa de Deus, no templo, e edificou altares a outras divindades, a outros deuses. Vamos seguir. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Hinnom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Irmãos, o rei Manassés, diferentemente do seu pai Ezequias, que foi um bom rei, o rei Manassés, ele virou completamente a cabeça, e ele fez muitíssimo mal. Ele agiu de uma maneira que não deveria ter agido. Ele extrapolou todos os limites. Na verdade, vai chegar um pouquinho mais na frente, aí o texto vai dizer que ele fez pior do que os povos que habitavam a terra de Canaã, antes de Deus dar esta terra aos filhos de Israel. Ele fez muitíssimo mal, provocando ao Senhor a ira. Versículo 7.
Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de quem? De Deus. Loucura. O pai dele tinha restabelecido o culto, o pai dele tinha colocado a casa em ordem, era só ele ter seguido os passos, ter seguido o bom exemplo do pai, mas ele não fez, se perdeu completamente. Da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Judá, porei eu o meu nome para sempre. Pode passar. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais. Olha a condição: contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei. Tem uma condição: conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos ou pelo ministério de Moisés. Versículo 9. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém. Preste atenção, ele não só errou, mas ele fez errar todo o reino de Judá e os moradores de Jerusalém. Ele se perdeu e fez com que todo o povo que ele governava também se corrompesse e se perdesse e andasse no seu mau caminho, seguisse o seu mau exemplo. Olha que coisa terrível. E fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Oh, irmão, nós precisamos dar o bom exemplo. Eu sempre levanto essa bandeira aqui. Nós precisamos ser referência de pessoas que verdadeiramente servem a Deus. Por quê? Porque nós temos uma família, nós temos filhos e filhas, nós temos pessoas que estão nos observando. Nós somos a carta viva de Cristo, lida e conhecida no mundo todo. Vamos dar o bom exemplo na esperança de que os nossos filhos e filhas sigam os nossos passos, né? E também decidam servir ao único Deus verdadeiro e não virar a cabeça e se perder nesse mundão aí, porque está cheio de ofertas, está cheio de propostas aí fora, que leva as pessoas à ruína, que leva as pessoas à perdição. Então seu filho tem que olhar para você: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Olha, a minha avó, o meu avô, são pessoas que servem a Deus de verdade, pessoas comprometidas com Deus. Ezequias fez a parte dele, Ezequias deu um bom exemplo. É lamentável que o Manassés não tenha seguido o bom exemplo de seu pai e tenha dado um mau exemplo, tenha se desviado do caminho, tenha virado a cabeça e se afastado tanto de Deus assim. E ele fez pior do que as nações que ocupavam aquelas terras antes de Israel entrar ali. Fizeram pior, gente. Superaram o pecado, ultrapassaram todos os limites. Versículo 10. E aqui é forte, hein? E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram o quê? Ouvidos. Antes que o mal lhe sobrevenha para lhe destruir, Deus ele vai falar com você. Deus ele vai lhe dar uma palavra para que você possa então estar corrigindo o erro, acertando o que precisa ser acertado. Antes, sempre antes, Deus falou uma vez, Deus falou uma segunda vez, Deus falou uma terceira vez, Deus insistiu com ele, Deus tentou fazer com que ele recalculasse a rota, voltasse para o caminho, mas nem ele estava ouvindo a Deus, nem o povo que ele liderava,
o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava todo mundo perdido, de costas viradas para Deus, não deram ouvidos, pessoal. E aí, quando você não dá ouvidos e insiste no erro, uma hora a conta vai chegar. E chegou para ele, olha o que diz o versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Quer dizer, ele foi subjugado, ele foi dominado, ele foi humilhado, pessoal. Mas Deus queria evitar todo esse mal. Porque antes do mal chegar até você, Deus vai falar: fulano, muda. Ô fulano, se corrige. Ô fulano, isso está errado, vamos acertar. Vamos colocar a vida em ordem. Vamos colocar a casa em ordem. Porque a pessoa tem que ouvir o que Deus está falando. Ouvir a palavra, temer Deus, eu preciso me acertar. Porque o mal não chegou ainda, porque as misericórdias do Senhor têm se estendido sobre mim. Quer dizer, o Senhor tem me dado um tempo para que eu possa me corrigir, para que eu possa me acertar. Mas se a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, uma hora o mal acaba entrando, e quando o mal entra, pessoal, é dor, é sofrimento, é vergonha, é humilhação, é destruição do casamento, é destruição da família, é destruição da saúde. Às vezes a pessoa perde a própria vida, acabou. Mas por que ela pereceu? Porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele passou a perseguir os profetas, a matar alguns deles. Não está na Bíblia, mas diz a tradição que até o profeta Isaías foi vitimado por ele. Ninguém sabe se isso é real, porque é tradição, não está expressamente na Bíblia. Mas perceba o nível de loucura que uma pessoa pode chegar. Virou completamente a cabeça, virou completamente as costas, se perdeu completamente. E a gente tem que se dobrar diante da palavra. Toda vez que Deus falar com você, Ele não falou por falta de assunto, ou para puxar assunto com você. Ele falou porque você precisava ouvir o que Ele estava falando. E aí você faz os acertos que precisam ser feitos. Coloca a casa em ordem, se esforça. Deus, aonde eu caí, eu não vou cair mais. Aonde eu errei, eu não vou errar mais. Deus, eu vou me levantar, eu vou fazer a coisa certa. Em que pese toda a loucura de Manassés, ele ter feito tudo o que ele fez, extrapolou todos os limites. Aí a gente vê a bondade, a gente vê a misericórdia de Deus, a gente vê o quanto o nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Olha o que diz os versículos seguintes, e aqui eu vou terminar. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Quer dizer, quando ele viu o mal que lhe sobreveio, quão humilhado ele foi, quão desprezado ele foi pelos assírios, quão vulnerável ele ficou, caiu em desgraça, estava preso na Babilônia, subjugado, humilhado, e ficou bastante tempo nessa situação, ficou algum tempo nessa situação, e ali, pessoal, em prisão, ele orou, ele buscou, ele se humilhou, ele se quebrantou diante de quem? De Deus. E aí Deus é misericordioso. Olha o que Deus fez, versículo 13. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele. Deus é misericordioso. E o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus.
Ele fez coisas que não deveria ter feito. Ele extrapolou todos os limites. Ele suplantou os povos que habitavam aquelas terras antes de Israel, em maldade, pessoal, em pecado. Caiu em desgraça, sobreveio mal, quando ele estava na pior, e poderia ter evitado que esse mal lhe sobreviesse, se tivesse dado ouvidos à palavra de Deus. Deus falou diversas vezes com ele: muda, recalcula a rota, acerta onde você está errando, coloque a casa em ordem, se quebrante, se humilhe, aceite a palavra do Senhor. Mas ele não quis aceitar. Mas mesmo assim, estando na pior, sendo humilhado numa prisão lá na Babilônia, humilhado pelos assírios, ali ele se quebrantou, ali ele se derramou diante de Deus. Ali, no estado em que ele estava, ele buscou a Deus deveras, buscou a Deus com vontade, porque lá no íntimo ele sabia que Deus era o único que podia tirá-lo daquela situação, que Deus era o único que podia livrá-lo daquela situação. E Deus não só o livrou, como Deus o restituiu ao trono, como Deus o colocou como rei em Jerusalém. E uma prova de que ele se arrependeu é que ele desfez tudo aquilo que ele havia feito. O arrependimento é diferente do remorso. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ela não reincide naquele erro. Ela toma uma posição: eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor, eu não vou viver assim. O remorso não. Quando a pessoa ela sente remorso, passou aquele remorso, né? Surgiu novamente uma situação de estresse ou oportunidade, ela vai e faz tudo de novo. É diferente. Agora, quando a pessoa se arrepende de verdade, ela não quer. Fala: aonde eu caí, eu vou me levantar, aonde eu errei, eu não vou errar mais, eu vou viver uma vida correta, eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que é agradável diante do meu Senhor. É isso que tem que fazer. E aí a Bíblia fala lá em Lamentações 3, 22 e 23, tá? Lamentações 3. Eu vou citar algum exemplo de pessoas que se arrependeram. Davi se arrependeu, sim ou não? Sim. Davi, quando ele caiu com Betseba, a mulher de Urias, e ele fez toda aquela maldade que nós sabemos que ele fez, que a Bíblia não esconde, o Davi, ele se arrependeu de verdade, e nunca mais, irmãos, ele voltou a fazer aquilo. Nunca mais ele reincidiu naquele erro. Realmente ele se arrependeu, porque o arrependimento traz mudança de comportamento. Amém? Uma outra situação de pessoa que se arrependeu: Pedro. Pedro negou a Jesus. Olha o que Pedro fez. Pedro negou o Senhor Jesus. Aí o galo cantou. Acho que Pedro e Jesus se entreolharam ali, e Pedro saiu dali em prantos. E ele chorou copiosamente, amargamente. Diz a Bíblia que ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito aquilo que ele fez. Tanto é assim que diz que quando Pedro foi morto, e ele morreu crucificado, Pedro ele se recusou morrer na mesma posição em que morreu o seu Senhor. Ele pediu aos seus algozes, aos seus torturadores, que o crucificassem de cabeça para baixo. E foi assim que ele morreu. E não negou o Senhor Jesus. O arrependimento, ele traz uma mudança de comportamento. O arrependimento faz a pessoa sentir nojo daquilo que ela fez. Ela fica até com: como é que eu fiz um negócio desse? E ela, aonde ela caiu, ela não cai mais. Aonde ela errou, ela não erra mais. Ela não fica reincidindo nos mesmos erros. Quando há arrependimento. Quando há remorso, não, pessoal. Quando passar aquela tristeza,
né, aquele remorso, tendo a ocasião, tendo a oportunidade, ela vai fazer tudo de novo. Judas, ele sentiu arrependimento pelo que fez, ou remorso pelo que fez? Remorso. Ficou mal, e diz a Bíblia que ele saiu dali para se enforcar da cabo a própria vida. Então a gente tem que vigiar. E olha o que diz aqui Lamentações 3, 22, 23, que eu amo essa passagem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A gente vê isso claramente no caso de Manassés. Olha o que Manassés fez, irmãos. Olha o que esse homem fez. Parecia que ele estava fazendo de propósito, parecia que ele estava tentando lutar contra o próprio Deus. Fez tudo o que não deveria ter feito, edificou altares a outros deuses dentro do templo, dentro da casa de Deus, colocou um ídolo lá dentro para adorar, fez passar os seus filhos pelo fogo, quer dizer, sacrificou os seus próprios filhos, queimou os seus próprios filhos. Olha que situação. E nós vemos que quando esse homem, ele orou ao Senhor em arrependimento, reconhecendo que Deus era o único capaz de mudar a situação dele, Deus não falhou para com Manassés, e Deus não vai falhar com você. Tem gente que acha que foi longe demais, e agora está tudo perdido, está tudo acabado, não tem mais jeito. Deixa eu falar com você uma coisa, você não foi longe demais no pecado, que a mão de Deus não possa te alcançar e trazer você de volta para Ele, desde que haja um arrependimento sincero, e arrependimento vai trazer consigo uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. A pessoa, ela muda, o comportamento dela, ela muda, aonde ela caiu não cai mais, aonde ela errou ela não erra mais, ela aprendeu a lição, pediu a Deus uma segunda chance, Deus deu uma segunda chance para ela, e ela se levantou de verdade. Amém? Que foi o caso de Manassés. Deus deu para ele uma segunda chance, irmãos. E ele aproveitou essa oportunidade. Ele não desperdiçou. Ele chegou lá em Jerusalém, colocou tudo em ordem, desfez todas aquelas besteiras, aquelas bobagens que ele tinha feito. Colocou a casa em ordem. E é o que Deus está falando conosco. Porque as suas misericórdias não têm o quê? Fim. Versículo seguinte. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar no amor de Deus para conosco. Ninguém nos ama tanto quanto Deus nos ama. Nós precisamos confiar na bondade, na misericórdia de Deus para conosco, porque eu já vi pessoas, às vezes, deixar de vir à igreja, por quê? Porque ela errou. Por ela ter errado, ela acha que acabou, que está tudo perdido. Mas esquece que com Deus há o perdão. Se ela se arrependeu, Deus perdoa. O único pecado que não tem o perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, e atribuir de forma consciente. E nenhum de nós aqui cometemos este pecado, porque só o fato de você estar na igreja, querendo buscar a Deus, aprender de Deus, ter comunhão com Deus, já mostra que você não cometeu este pecado. Amém? Vamos lá para Salmo 103, versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus quer sinceridade, Deus quer verdade. Deus não quer atores, artistas. Deus quer pessoas que vai servir de todo o seu coração. Versículo seguinte, eu vou até o 13. Como um pai se compadece de seus filhos,
assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele se compadeceu de Manassés? Sim ou não? Sim. Manassés se arrependeu. Manassés teve em Deus uma segunda chance. Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos o quê? Ele nos ajuda, irmãos. Eu sempre falo que a pessoa tem que ser verdadeira. A gente vê muitos atores, muitos artistas, muita gente atuando, às vezes com discurso vazio, não tem nada de vida, de coração ali. Mas quando ela busca de todo o coração, Deus ouve. Só você pegar como exemplo o caso de Manassés. Toda a loucura que esse homem fez. Ele se desviou e fez desviar todo o povo que ele governava. Ele fez pior do que os gentios, o povo que não conhecia Deus. Mas quando estava lá na Babilônia, numa prisão, e foi preso de uma maneira humilhante, e passou por coisas horríveis, ali ele então apelou e reconheceu que somente Deus, o Deus de Israel, era capaz de tirar ele daquela situação. E ele buscou, e orou, e não foi uma vez nem duas, ele orou várias vezes, ele buscou, ele se quebrantou diante de Deus. No caso dele foi preciso perder aquilo que ele tinha em mão, para poder dar valor. E tem gente que é assim, só vai dar valor que tem quando perde, quando é tirado dela. Poxa, eu tinha tudo, né? Como o rei, ele tinha liberdade, ele tinha todas as regalias de ser um rei, mas perdeu tudo porque foi cabeça dura, foi teimoso, irmãos. E tem gente que perde tudo justamente porque é teimoso. Deus fala, a pessoa não ouve. Deus é misericordioso, insiste, fala uma vez mais e a pessoa não ouve. Deus usa alguém para falar com ela, às vezes até alguém de fora da igreja, às vezes até alguém que não é crente, como no caso Deus não usou a mula de Balaão. Deus usa pessoas aí que às vezes falam alguma coisa, irmão, crente não faz isso não, ô irmão, isso aqui não é para você não, você não é dessas coisas não. Olha Deus usando a mula aí para falar contigo. Então você pega aquela palavra, você se quebranta diante de Deus, e você busca Deus de verdade, amém? Vamos para terminar, 1 de João 1,9, e aqui eu termino, tá? Para finalizar a mensagem. Eu quero que você saia daqui confiante no amor de Deus para contigo. Ninguém te ama tanto quanto Deus te ama, e eu quero que você saia daqui hoje entendendo o seguinte: eu posso ter ido longe, muito longe, mas não fui tão longe que a mão de Deus não possa me alcançar e trazer de volta para Ele. Quero que você confie no amor, quero que você confie na misericórdia de Deus, e não deixe a igreja porque você pecou, porque você fez uma coisa errada. Se você fez, se conserte, irmão, amém? Se você fez, vem diante do altar, derrama o teu coração e coloque a tua vida em ordem, não é se afastar de Jesus, agora não tem mais jeito, agora está tudo acabado, agora estou perdido mesmo. Não, é o diabo que quer que você acredite nessa mentira. Deus vai estar sempre de braços abertos. Quer um outro exemplo? O filho pródigo. Ele fez coisas horríveis? Sim ou não? Ficou na pior? Meu Deus! Chegou, foi nivelado ao chão, desejando comer a comida que se dava aos porcos. Mas aí diz a Bíblia, caindo em si, disse: voltarei para a casa de meu pai, de onde saí. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. Já vinha com o discurso pronto. Você leu na Bíblia que o pai parou para ouvir o discurso do filho? Não, o pai correu e o abraçou gostoso, com alegria. O pai o recebeu com todas as honrarias, com toda a dignidade de um filho que estava perdido e foi achado.
que estava morto e reviveu. Irmãos, Deus não está com um chicote na mão esperando você errar para te punir, para te castigar. E volta a falar no caso de Manassés, quantas vezes Deus falou com ele, quantas vezes Deus falou com os moradores de Judá, de Jerusalém: se emende, se acerte, se corrijam, façam a coisa certa, vocês não precisam cair na mão dos assírios, vocês não precisam esperar que o mal entre para vocês despertar, acordar e buscar a Deus, busque agora. Quantas vezes Deus fez isso? E com a gente, irmão, quantas vezes Deus fala? E às vezes entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo o temor. E nunca podemos perder o temor, irmão. Nós temos que andar diante de Deus. Eu tenho falado isso frequentemente. Temor. Se perder o temor, virou a cabeça. Se perder o temor, vai fazer muitas coisas que até o diabo vai surpreender. Que é isso? Né? A pessoa faz maldade, muita maldade. Então tem que vigiar. E aqui diz: se confessarmos os nossos pecados. Errar, todos nós erramos em muitas coisas. Todos nós falhamos de muitas maneiras. Não é se achar o perfeito. Errou, vai a Deus, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Errou, pastor? Errei. Vai a Deus, irmão. Acerta com Ele. Todos nós estamos sujeitos, em algum momento, errar, falhar, cometer um equívoco, um relapso, mas aí você vai a Deus, abre o seu coração. Pai, eu sei que o Senhor me ama, eu também amo o Senhor, eu não quero que esse relacionamento seja perdido, eu não quero perder essa comunhão que eu tenho com o Senhor, eu quero sentir a alegria da tua salvação, a alegria do teu Espírito agindo na minha vida. A pessoa se quebranta, busca a Deus e ela não quer viver no erro, então ela faz o que precisa ser feito. Glória a Deus. Deus é fiel, não é? E nós devemos ser fiéis a Ele, sim ou não? Sim. Fidelidade é fruto do Espírito, e Deus requer de cada um de nós que nós sejamos achados fiéis diante dele. Entendeu a palavra? Levante a mão, quem entendeu? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Fique de pé.